Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre a teoria clássica da administração, mais especificamente no período de Henri Fayol. Tudo bem? Esse autor, ele se preocupou desde o início em trabalhar as suas ideias em relação às funções da empresa. Ou seja, ele estudou empresa e percebeu que os departamentos, os locais, eram moldados ou deveriam ser moldados por uma questão que ele identificou como hierarquia, ou seja, é necessário ter um supervisor, é necessário ter um departamento e é necessário ter o entendimento de que tipo de funções são desenvolvidas, né? Quais são as funções e que tipo de funções são desenvolvidas por cada tipo de colaborador e atrelado aos seus departamentos, ok? Há um livro muito famoso dele, esse daqui que está descrito, né, o Administração Industrielle et Générale, foi publicado em 1916 e foi traduzido para o inglês pelos autores Ulrich e Gulick, ok? Que também contribuíram para a teoria clássica da administração. Então, o Fayol, ele colocou o seguinte, olha, toda empresa, ela apresenta 6 funções a saber: as funções técnicas, as funções comerciais, as funções financeiras, as funções de segurança, as funções contábeis e as funções administrativas. Então, o que acontece? Você tem uma empresa, você imagina uma empresa, e vamos imaginar a empresa daquela época, né? Nós estamos falando de 1910, 1912, o livro foi publicado em 16. Então, já havia ali alguns estudos, desde a teoria de Taylor, né, que envolvia o aprofundamento dos aspectos em relação a tempos e movimentos, e o Fayol ele vinha, né, já observando alguns pontos cruciais nisso. E ele falou, pera lá, existe aqui uma ideia de que deve ter um departamento que tenha em si concentrado as funções técnicas, outro que tenha lá as funções comerciais, e assim sucessivamente. E logo em seguida ele falou, bom, se existem esses departamentos, é necessário que tenha um supervisor, é necessário que tenha colaboradores, que tenham um conhecimento mais específico, né? Eu não sei se posso dizer aprofundado, dominando perfeitamente todo o quesito dessas funções, mas existe ali o colaborador que vai estar atrelado à ideia do que precisa fazer. Por exemplo, uma pessoa de financeiro. Então ela vai entender o que precisa de entendimento, de conhecimento para não somente pagar suas contas, mas também como receber, inclusive gerenciar o capital, né? Hoje a gente tem um leque de assuntos dentro da gestão financeira, mas basicamente nós podemos entender que a função financeira ela sempre está atrelada entre o que se deve receber e o que se deve pagar, ok? E todo aquele excedente ou vamos dizer assim, aquilo que eu preciso trabalhar ou eu preciso guardar para fazer um pagamento futuro, isso precisa render, né? Eu não posso deixar parado. Então é onde entra a questão da gestão de capitais, tá certo? Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Perfeito, então o Fayol ele se preocupou em identificar isso e descrever, olha, pera lá, existem essas funções e nós precisamos entender como é que elas funcionam. Aqui é apenas um tipo de um organograma, né? E aí dentro das funções, olha, técnicas, comerciais, financeiras, segurança e contábeis, e segundo ele, essas funções estão subordinadas às funções administrativas. Ou seja, observando sempre, né, a condição de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, que para ele era funções básicas do administrador.
tá bom? Mas nós falaremos já já sobre isso. Então tá aqui, ó. Fayol define o ato de administrar, como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, para Fayol, o administrador, ou aquele que administra, né, um supervisor, um gerente, um diretor, ele tem que ter essa capacidade de prever as coisas, ou seja, visualizar o futuro de determinada coisa que está se planejando, organizar as coisas para que isso aconteça. Eu tenho que saber comandar, ou seja, dirigir e orientar pessoal. Eu tenho que saber coordenar todos os esforços para que aquilo funcione. E depois eu preciso saber controlar, né? Será que realmente foi a contento? Será que chegamos a contento? Ou então precisa consertar algo, reprogramar, reconfigurar, precisa corrigir alguma ação, algum processo? Então isso para Fayol é inerente do administrador e ele precisa ter ciência de que para exercer suas funções ele precisa saber. Vamos mais uma vez: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ok? Aqui está o gráfico dele, né? Só para vocês terem mais um material de consulta, ok? Bom, para Fayol existe a proporcionalidade da função administrativa, ou seja, o que quer dizer isso? Ela se reparte em todos os níveis da hierarquia. Vamos pensar uma empresa como uma cadeia de comando. Então você tem lá o diretor supremo, em alguma empresa é chamado de dono, proprietário, em alguns é chamado de CEO, outras é chamado de presidente, outras de diretor geral. Não importa quem seja a pessoa que esteja lá no topo, qual é a função dela. Mas olhando para baixo, você tem as funções subordinadas, né? Ou seja, o pessoal que está abaixo dele. Então, se eu tenho um presidente, abaixo eu tenho um diretor. Se eu tenho um diretor, abaixo eu tenho um gerente. Se eu tenho gerente, abaixo eu tenho um supervisor. Se eu tenho um supervisor, eu tenho um líder de departamento. Se eu tenho um líder de departamento, eu tenho alguma coisa ali, um encarregado, por exemplo, e etc, etc. Observe, dependendo do tipo da organização, ok? Tem empresa que tem um dono e lá embaixo está todo mundo. Não tem função, não tem uma outra função de liderança. Perfeito? Então eu tenho lá uma pessoa que é a proprietária e para baixo todos os outros exercem funções que são inerentes às suas responsabilidades. Um, por exemplo, contrata, o outro paga, o outro vende, o outro produz e assim sucessivamente. Empresas de médio porte para grande porte já começa a ter o que nós chamamos de departamentalização, ou seja, você já tem os departamentos muito bem definidos, muito bem estruturados, com seus líderes respectivos e os seus colaboradores alinhados conforme o objetivo daquele departamento. Perfeito? Bom, a Fayol também propôs para a gente entender a ideia do que é administração e do que é organização. Então, para ele, a administração é um todo do qual a organização é uma das partes. Vamos de novo? Tá aqui, ó. Para ele, a administração é um todo do qual a organização é uma das partes, né? Então, um conceito mais amplo, a administração é assim, ó, como um conjunto de processos entrosados e unificados que abrange aspectos que a organização por si só não envolve, tais como previsão, comando e controle. E aí, ele entende o seguinte, que ele fala, pera lá, então administrar passa a ser um ato, né? Passa a ser um conceito. E organização passa a estar relacionado ou diretamente relacionado à ideia da estrutura, tá certo? E da forma como que aquela empresa, como aquela instituição, ela existe. Mas organização também pode ser o ato de organizar algo, né? Então ele coloca aqui, ó, a organização como uma entidade social, ou seja, uma empresa,
tá? Uma instituição, e a organização como uma função. Então, por exemplo, organizar algo. Olha, aquela pessoa é organizada. Então, o ato de organizar passa a ser também um conceito para Fayol. E ele também diz, olha, organização no sentido de que ela também pode ser uma empresa. Tá? Então, a partir desse ponto em que Fayol levanta esse questionamento, organização passa a ter dois significados diferentes. Tá certo? Bom, aí no livro dele, depois a partir de alguns estudos, né, ele traz para a gente 14 princípios, que ficou conhecido como os princípios gerais de administração de Fayol. Né? Então tá aqui, ó, primeiro, divisão do trabalho. Então consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. O que eu coloquei para vocês? Ele traz a ideia de departamento, né? Mesmo que não se chamasse desta forma, né, que não fosse denominado desta forma, mas ele fala, olha, departamento. Aqui o povo que trabalha aqui vai ser, por exemplo, trabalhar no financeiro. Então todos que estão aqui trabalham com financeiro. E dentro disso ainda, eu vou dizer que você cobra, você recebe e o outro você paga. E aí você passa a ter um nível de especialização muito interessante para aumentar a eficiência da empresa, porque aquele só vai cobrar e o outro só vai receber, tá certo? Então o que acontece? Desculpa, um vai cobrar e o outro vai pagar, né? Cobrar e receber é a mesma coisa. Um vai cobrar e receber e o outro vai pagar, tá certo? Hoje a gente entende esse departamento como contas a pagar e contas a receber, né? Mas o financeiro não está baseado apenas nisso. Tudo bem? Vamos pensar aqui numa linha contábil. Então tem um departamento de contabilidade. Esse departamento, ele tem lá a pessoa que faz o princípio da codificação contábil, o outro vai fazer a questão dos lançamentos contábeis, o outro vai propor a constituição, o desenvolvimento dos demonstrativos contábeis, um deles é o DRE, chama demonstrativo do resultado do exercício, tá certo? Para saber o que a empresa realmente apurou no seu exercício fiscal e, por final, o balanço patrimonial e as suas análises. Então, observe, eu posso deixar isso a cargo de uma pessoa só, que vai ser muito trabalho, como também eu posso falar, olha, cada um vai fazer um pedaço desse troço aqui, ok? Então, você vai codificar, então você vai ficar especialista nisso. Você vai fazer os lançamentos contábeis, ativo, passivo, essas coisas, então débito, crédito, tal, você vai ficar especialista nisso. Então, essa é a ideia de Fayol. Então, quando a gente divide o trabalho, concentra um nível de especialização da tarefa para uma pessoa, ela tende a ser muito mais eficiente. Tá certo? O segundo princípio vai em direção à autoridade e responsabilidade. Isso é uma coisa que a gente pode debater depois, tá? Nem toda pessoa que tem autoridade tem poder. E nem toda pessoa que tem poder tem autoridade. Então são coisas muito próximas, mas são distintas. Tá certo? A autoridade é o direito de dar ordem. Então, por exemplo, você tem alguns profissionais que na função dele é específica para dar ordem, né? É específica para direcionar algumas atividades, né? E tem pessoas que têm o poder, né? Então vamos dizer assim, eu posso, né, resolver tal situação, eu posso aplicar uma sanção para você na empresa, ok? Mas eu não reconheço aquela pessoa como uma autoridade. Tá certo? A gente pode voltar nisso, aliás, nós vamos voltar nisso quando falarmos de liderança lá na frente. Quando vai ficar muito bem específico, por exemplo, a questão do juiz. O juiz ele é reconhecido como uma autoridade, mas também tem o poder, porque por meio da sanção dele, né, vamos dizer no baianês aqui, da canetada, né, ele pode direcionar muita coisa, tá certo? Então aí a gente vai entender um pouco quando é somente autoridade, quando é poder e quando a pessoa
ela tem as duas, né? Então, tanto a autoridade quanto o poder relacionado à sua função. Tudo bem? Disciplina. Então, quando temos disciplina, aliás, gente, isso é uma coisa bastante complexa, tá? Porque ter disciplina, você, por exemplo, eu posso até levar ao entendimento de que eu tenho disciplina, ou seja, eu sou obediente, né? Eu não sou indisciplinado. Eu obedeço a regras. Eu sei até onde vai o meu limite. No entanto, a disciplina também ela leva ao conceito de você ter um determinismo, né? Ou seja, uma aplicação, um compromisso com algo. Então, por exemplo, eu vou ler um livro. Esse livro tem 200 páginas. Ah, mas eu não gosto de ler livro, mas eu preciso ler. Então eu vou tentar me disciplinar. Eu vou propor para mim que eu vou ler um capítulo por dia, independente de quantas páginas tem o capítulo. Então o que acontece? Eu vou me propor, né, me condicionar a um capítulo por dia. Ah, mas esse capítulo teve só uma página. Posso ler dois? Você até pode, mas se você quer construir, né, um compromisso, construir uma questão comportamental, você deve falar para si próprio: bom, eu vou ler um capítulo por dia, então se o capítulo de hoje tem uma página, eu vou ler uma página. Se o capítulo de amanhã tem 200 páginas, então eu vou ler 200 páginas, eu vou dar um jeito de fazer isso. E assim sucessivamente, ok? Então, disciplina, o ato de obedecer, o ato de não ser indisciplinado, mas também eu posso entender como a questão do determinismo, da aplicabilidade, do compromisso, ok? Principalmente em questão da obediência, se existir normas, tá? Tem empresa que tem uma regra, né? Uma lista de normas que você precisa obedecer. Não pode entrar de chinelo, não pode entrar sem o crachá, não pode fazer isso, não pode, e você tem que obedecer isso, tá certo? Unidade de comando. Cada empregado deve receber ordem de apenas um superior. Ou seja, se você está no operacional, você tem um supervisor. Os supervisores têm gerentes. Os gerentes têm diretores. E os diretores têm o dono, presidente, CEO ou qualquer outro nome que se chame. Ok? Por que acontece? Se você tem um gerente ou um supervisor de departamento X e ele quer dar ordem no departamento Y, isso normalmente não é possível, tá certo? Numa empresa muito bem estruturada, isso não pode ser aceitável, ok? Por quê? Se você tem, vamos lá de novo, o departamento, você tem o supervisor do departamento e os colaboradores alinhados àquela especialização do departamento, por que um supervisor de outro departamento quer deliberar alguma coisa aqui, né? Não tem fundamento. Então isso precisa ficar muito bem explicado, muito bem condicionado a todos os membros da equipe. Você tem uma unidade de comando, então quem é o seu superior direto, que tem um superior direto, que tem um superior direto, até chegar na presidência, dono ou qualquer outro nome que se tenha, ok? Unidade de direção. Então, uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. Não tem como eu falar assim, olha, nós vamos aqui para aquele caminho e tem um outro que também quer ir para um outro caminho. Ah, mas eu acho que se a gente for por ali é melhor. Não tem como. Então, vamos desde o início. Primeiro, planejamento estratégico, definido pela alta direção. Planejamento tático, definido pelo nível de gerência ou direção intermediária. E o planejamento operacional, definido pelo pessoal que realmente põe a mão na massa. Então, é muito simples entendermos esses questionamentos e essas posições, né? Então, por exemplo, todos que estão para baixo do presidente precisam entender o planejamento estratégico.
A partir dali, o que cabe ao meu departamento? Então vamos dizer que eu esteja no departamento de recursos humanos, observando o planejamento estratégico da empresa, o que cabe ao meu departamento? Pronto, cabe isso, e nós temos que fazer isso. Então, quem fará o desenho dessas coisas? Então, eu preciso fazer um plano, desenvolver um documento de plano de carreira. Quem vai cuidar disso? Ah, é o supervisor A. Ótimo, então o supervisor A vai conduzir essas atividades e o povo que ele coordena estará diretamente ligado a ele. E ele tem que dar o caminho das pedras para que isso aconteça. Então, cada um vem fazendo sua parte, já dentro dos seus devidos departamentos, que vai, de certa forma, convergir para o planejamento estratégico da organização. Tá certo? Logo em seguida, ele, inclusive, pode-se até dizer que dentro do mesmo tópico, né, de unidade de direção, você tem os planos e ele fala, olha, subordinação dos interesses individuais aos gerais. Então, eu tenho um plano. Olhei o planejamento estratégico. E aí eu falo, isso aqui, isso aqui tá errado. Eu não concordo com isso aqui não. Eu acho que isso aqui tinha que ir para tal lugar. Eu não posso deliberar em relação aos interesses da empresa. Tá certo? Eu não posso dizer, olha, eu não vou fazer determinada coisa porque eu não concordo, né? E aqui envolve alguns aspectos, inclusive, relacionados à crença, a, a questões culturais, tá? Então, muitas vezes a pessoa tem determinados, vou dizer assim, pressupostos básicos da sua religião, por exemplo, das suas atividades, da sua cultura, que ele quer que a empresa absorva, tá? Algumas coisas já são previstas em lei, mas nem tudo. Então você tem que observar isso também. Então vamos lá. Dentro das tarefas, eu não posso executar uma tarefa do jeito que eu acho, porque isso já está definido pela organização. Dentro de alguns aspectos culturais e de religião, eu também tenho que observar o que é permitido e o que não é permitido pela empresa. Lógico, não podemos esquecer dos preceitos legais. Tudo bem? Então, se a organização tem funcionários, vamos colocar aqui, que não trabalham sábado, mas ela tem expediente ao sábado, e ela aceitou ter esse funcionário no seu quadro, ela tem que entender isso. Tudo bem? Desculpe. Ela tem que entender isso, porque isso já é um pressuposto legal. Ok? O próximo item é remuneração do pessoal. Então, lógico, desde o tempo da ciência da administração, o pessoal debate muito a questão de remuneração do pessoal. Quando é que o funcionário vai considerar uma remuneração justa? É uma pergunta meio difícil, né? A gente sempre acha que está ganhando pouco. Mas você ganha tanto. Mas só isso. Mas você ganha 10 vezes mais que o outro. Mas só isso. Então, veja, desde de 1900 e alguma coisa, né? 1903, 1905, o Taylor já estudava isso, Fayol também trouxe para nós. E hoje, né, nós estamos em 2024, ainda se debate muito a questão da remuneração. Não só hoje, né, a remuneração, mas também o plano de benefício. Hoje já tem esse entendimento de que a empresa, quando tem condições, né, ela precisa zelar pelo seu colaborador. Ok? Por que eu digo quando tem condições? Nem toda empresa tem condição financeira de ofertar, como é que fala? Convênio médico, creche, grêmio, né? Aquele grêmio recreativo, o que mais? Um espaço dedicado para o lazer do funcionário na hora de descanso dele, tá certo? Tem empresa que já trabalha ali com a sua receita muito próxima do custo, quer dizer, fica numa luta diária para conseguir pagar as contas. Mas aquela que pode, tem
não sei se por dever, eu vou usar a palavra dever, mas tem por responsabilidade social, se eu posso colocar desta forma, propor ao funcionário um pouco mais de qualidade de vida, ok? E de melhoria do ambiente de trabalho. Certo? Próximo item, o Fayol fala da questão da centralização, ou seja, quando nós temos a unidade de comando e essa unidade de comando ela quer centralizar as suas decisões. Normalmente isso vai lá no topo, tá? Normalmente, mas tem supervisor também que gosta de dizer o seguinte: olha, gente, só quem toma a decisão aqui sou eu, ok? Vocês não mexam em nada, não pensem em nada, a função de vocês é produzir e deixa que as decisões tomo eu. Então, tudo precisa passar por determinada pessoa. Quando a pessoa centraliza muito as ações, centraliza muito as decisões, acaba gerando um certo conflito, tá certo? Tem coisa, por exemplo, que demora-se demais para se ter uma resposta e isso também é um problema. Ah, precisa da assinatura do diretor-geral. Pronto, quando é que ele assina? Ah, vou mandar para a secretária dele. Quando ele tiver tempo. Muitas das vezes é uma coisa que o próprio gerente da área podia resolver. Mas como ele não tem autonomia, por conta da centralização, ele tem que pedir bênção, né? Ou então pedir uma autorização específica para o seu superior. Ok? Cadeia escalar. Então você tem ali só o desenho, né, de como que é a linha da autoridade. Então desde do cabeça maior lá em cima até a linha operacional embaixo. Então é feito um desenho para se entender como é que os departamentos e os seus respectivos líderes estão posicionados. Então, não podemos esquecer basicamente dessa ideia, né, da cadeia escalar, ou seja, aquele desenho. No topo o líder e para baixo vem acontecendo as demais hierarquias, os demais departamentos. Tá certo? Eu acho que isso ficou bem claro, né? Não há dúvida em relação a esses pontos. O próximo item é ordem. Então o Fayol dizia um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Então, se a gente puder rememorar um pouco, vamos dizer que talvez também esse item esteja atrelado à questão da disciplina, né? Então temos que ter disciplina em relação à organização das coisas, né? Então o nosso ambiente de trabalho está limpinho, está organizado. Como é que está a nossa mesa, né? Será que nossa mesa está organizada? Posso ir até mais longe um pouco, né? Como é que está o nosso armário, as nossas gavetas em casa? Será que é fácil encontrar as coisas, né? Será que é fácil localizar um equipamento, onde coloquei uma determinada receita? Como é que está, né, o princípio da ordem na sua vida e como é que esse princípio também ele se desenvolve no ambiente organizacional, né? Então, se de repente o teu líder, né, teu superior, ele te determinar, pedir para que você faça um relatório, faça alguma rotina, alguma coisa em relação ao seu serviço, a pergunta que se tem é: você vai depois conseguir localizar isso perfeitamente, né? Vai estar tudo organizadinho. Então quem tem que responder isso é você, né? Você é uma pessoa organizada? Você consegue colocar ordem nas coisas, né? Então esse é um dos princípios de que trabalhou o Fayol. O outro, ou seja, o princípio da igualdade, da equidade, ou seja, a questão de tratar todos com justiça, né? E procurar, deixa eu ver se eu posso colocar de uma forma bacaninha, procurar conceder determinados recursos conforme o nível, né, de uso, o nível de entendimento, ou seja, o nível de absorção da pessoa que vai usar. Então não adianta eu proporcionar um equipamento, uma tecnologia para todos de forma igual e eu perceber que determinada pessoa precisa de um amparo
a mais, né? De um amparo especial, tá certo? Então, esse é um dos pontos. Me lembra bem uma vez que eu vi uma charge, acho que num jornal, tinha lá uma pessoa muito alta olhando por cima da cerca, como é uma corrida de cavalo. Então, e uma pessoa bem baixinha, ela olhava por entre a cerca, né? Mas ela também olhava. No próximo quadrinho, esse mais alto colocou uma caixa para o menor subir, né? Então ele subiu na caixa e ficou mais ou menos da altura do maior. Ou seja, você conseguiu disponibilizar uma situação de equidade para que os dois tivessem o mesmo uso, né? A mesma condição de situação para aquilo que estava sendo feito. No caso da charge, era a visualização ali, né? A questão de aproveitar a corrida de cavalos, ok? Outra coisa que Fael também trabalhou foi a estabilidade do pessoal. Gente, é muito interessante. Nós vamos falar na próxima aula sobre as questões da teoria das humanas, né? Das relações humanas. E um dos tópicos que lá está é a questão do absenteísmo e a questão do turnover. E isso já é debatido como um tópico da administração, como uma ciência, né? Um algo que é controlado, um algo que é estudado desde 1920. Então, observe que é uma coisa que preocupa o administrador, né? Então, por que acontece? A rotatividade do pessoal, ela pode ser comandada tanto pelo profissional, pelo colaborador, como também ele pode ser iniciada pela própria empresa. Deixa eu explicar. Vamos dizer que a empresa não queira mais um determinado profissional. Então, ela inicia o processo de desligamento, influenciando no índice de turnover. Agora, por outro lado, o colaborador também ele pode chegar num dia na empresa e falar: não quero mais trabalhar aqui. Então, ele inicia o processo de desligamento, que também influencia o percentual, né, o índice de turnover daquela organização. Além disso, você tem a questão do absenteísmo, né? O absenteísmo, que são as faltas, né? Por diversos motivos, né? Às vezes o colaborador ele está de licença médica, teve um problema pessoal, teve um problema na família, um problema de saúde de alguém da família, ele precisa da assistência e ele faltou. Então, o que acontece? O absenteísmo, ele observa todos esses pontos. Por que que o colaborador faltou? E alguns autores estendem isso também ao nível de atraso. Então, aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, porque nem todo autor concorda que o absenteísmo também se estende piamente, ou seja, 100%, para a questão dos atrasos, tá certo? Mas quando aquilo é observado naquele determinado colaborador de forma que pode-se perceber que ele esteja desmotivado, então algo está acontecendo. E aí o administrador, o superior dele, precisa intervir de forma bem assim contundente, de forma rápida. Senão você pode perder um bom profissional, ok? O outro tópico, né, o outro fator é o iniciativa, tá certo? Então, nem todo profissional tem em si uma característica de iniciativa. Ou seja, eu já vou fazer aquilo, já de manhã quando eu chego na empresa, eu já sei o que precisa fazer. E se eu tiver uma dificuldade, eu já vou procurar também resolver aquilo, né? Vou atrás de alguém que saiba, vou procurar algum amparo, vou tentar resolver. Ou seja, eu tenho iniciativa para procurar solução para as coisas. E é uma característica essencial para a organização, mas que nem todos têm, né, no mesmo nível. Tem muito colaborador que está no departamento dele e fala assim: a minha tarefa aqui é bater esse carimbo nessa folha.
Se faltar tinta, eu ligo lá no estoque e falo, olha, eu preciso de tinta. Se eles trouxerem a tinta, perfeito, eu não vou lá buscar. Por quê? Porque minha tarefa aqui é bater esse carimbo aqui. Então é isso, tá certo? Então, acho que vocês já devem ter visto também na empresa onde vocês trabalham, que tem determinado colaborador que parece que o mundo, que se tivesse um barranco ali para encostar, né, e ficar e falar, oh meu Deus, eu tenho que me mover, né? E por outro lado, você encontra colaboradores numa energia, numa assertividade absurda. É até gostoso de trabalhar com uma pessoa que consegue assim trazer um espírito, aquele negócio, aquela energia, aquela vitalidade para o departamento. As coisas fluem com a velocidade e com uma transparência fantástica. E por final, o espírito de equipe. Então o Fayol falou, olha, não basta que o colaborador ele trabalhe na empresa, ele tem que saber trabalhar em equipe. Então, se eu tenho um princípio de departamento onde a pessoa A faz a pessoa B faz outra, a pessoa C faz outra coisa, eles têm que trabalhar em harmonia, né? E aquilo todo mundo tem que entender o que está sendo feito ali. E eu estou falando apenas de um departamento, hein? Mas eu posso expandir isso para os departamentos da organização. Então, um departamento financeiro se preocupa com o que está sendo produzido e está ali antenado com o que está acontecendo. O RH observa marketing, que observa venda, que observa compras. Ou seja, quando você tem essa união, essa harmonia, há uma grande possibilidade de que a empresa tenha seus processos fluindo com a perfeição ou, né, com um dinamismo muito considerável. Perfeito? Bom, aí chegamos ao entendimento, não só de Fayol, mas de alguns outros autores, que precisavam entender a questão das atividades de linha e das atividades de staff, né? Então, Fayol dizia assim, olha, existe o que nós podemos dizer que são atividades de linha, né, ou um modelo de administração para departamentos já dispostos, em que nós podemos chamar de em linha. Por quê? Porque eles seguem uma condição hierárquica, eles estão dentro de uma cadeia de comando, né? Segue uma pré-determinação. Nós sabemos como são, quem são e onde estão. Já staff, ele fala, olha, tudo aquilo que a gente puder colocar ali, trazer para a empresa, mas no sentido de assessoria, nós podemos deixar, né, como staff. Porque eu não preciso, por exemplo, de um consultor o tempo todo dentro da minha empresa. Eu não preciso de um assessor jurídico para causas especiais o tempo todo dentro da empresa. Esse pessoal chega para resolver uma determinada situação e depois, pronto, vão embora, seguem, né, segue sua vida normal. E a empresa também, ok? Então, por meio desses pensamentos, né, dessa necessidade de entender, é que não só Fayol, mas alguns outros autores começaram a entender que, por exemplo, não dava mais para pensar que a administração era feita por ideia de improviso, né? Então, vamos resolver isso. E se amanhã tiver um problema? Não, pera lá. A gente faz de outra forma. Então, o Fayol foi o primeiro a dizer, gente, nós precisamos ter uma ideia do que é necessário ser feito. E nós precisamos dar um entendimento de que isso é ciência. Então nós vamos substituir a improvisação por coisas científicas, tá certo? Então às vezes você tinha lá uma técnica que você fazia aquilo tal, mas aquilo era improvisado. Então, mas isso aqui eu já vi que era um modelo de ciência. Não, não era ciência, porque se você tem uma ciência, você tem método. E o método, ele tem que ter um estudo e uma comprovação. Tem todo um fator que leva para as condições científicas, ok? Então, Fayol foi o primeiro a dizer, olha, nós precisamos
desenvolver algo que podemos considerar como um ensino organizado e metódico da administração. Por quê? Porque precisamos formar gente capacitada, habilitada e com competência para conduzir empresa. Tudo bem? Então, por isso que um dos itens que ele e alguns autores debateram na época foi administração como ciência. O próximo seria a ideia da teoria da organização. Então, a teoria clássica, ela concebe a organização como se fosse uma estrutura, né? Então, por exemplo, a minha empresa, a minha organização, ela é moldada por uma estrutura que eu já conheço. Inicialmente, eu posso já indicar que uma estrutura está baseada dentro de um modelo hierárquico, né? Existe uma cadeia de comando, existe a ideia de organograma, departamento, a ideia de supervisão, ok? E se formos remeter um pouquinho na história, antes das teorias, observe que isso já era desenvolvido nas organizações militares e na igreja, né? Então, qual é o primeiro, né? O primeiro exemplo, se nós formos falar em questão de hierarquia, é o exército, as forças armadas. Você conhece bem a hierarquia, como é que trabalha ali dentro, por meio das patentes. Então, general, tenente-coronel, coronel, etc., isso até chegar ao soldado, que é quando você inicia a sua carreira, você já é soldado. Tá certo? Então, a ideia da organização é isso. Então, você tem uma estrutura e o Fayol disse, olha, a organização, ela vai entender o sentido de fornecer para a sociedade uma condição de entendimento, assim, uma condição de, como é que eu posso colocar uma palavra bonitinha, de que ela existe e você entende como é que ela está ali, tá certo? Então, ela passa a ser estática e limitada. E um autor chamado Mooney diz o seguinte, olha, a organização nada mais é que a forma de associar gente, ou seja, pessoas, para a realização de um fim comum, né? Então, o que acontece? Eu preciso de alguém que coordene essas ações, porque um fim comum, por exemplo, pode ser produzir alguma coisa ou prestar um serviço, tá certo? Alguém vai coordenar um grupo de gente que cada um vai desenvolver a sua atividade específica, né, ou funções, e todos convergem para o mesmo objetivo, ou seja, produzir um produto ou, né, prestar um serviço. Tudo bem? Então, olha só, para Mooney, Fayol e Urich, a organização militar é um modelo do comportamento administrativo. Ou seja, existe lá toda uma cadeia hierárquica e que todos entendem aquilo. Tá certo? A estrutura organizacional constitui uma cadeia de comando. A estrutura organizacional constitui uma cadeia de comando, ou seja, uma linha de autoridade que interliga as posições da organização e principalmente, né, que eu estou falando desde o começo desse item, define quem se subordina a quem, ou seja, eu passo a entender quem é o meu superior e se eu sou superior de alguém, quem está sobre meu comando, ok? E não somente isso, qual é a amplitude administrativa da minha função, ou seja, quantas pessoas estão sobre o meu comando, que tipo de departamento estão sobre o meu comando e eu me reporto a quem, caso aconteça alguma intempérie, alguma coisa ali que eu precise de alguma forma solicitar um comando superior para um processo de tomada de decisão. Também isso fica muito bem definido quando se fala em questão de cadeia escalar, cadeia de comando, tá certo? Ou até mesmo do organograma. Olha o desenho bonitinho aqui, ó. Então nós temos de um lado a cadeia de comando e do outro lado a cadeia escalar, né? Então vamos lá, a cadeia de comando você está aqui, ó. Você conhece a hierarquia, né? Você conhece as funções, quem está subordinado a quem. Então nós sabemos que aqui está o operacional, certo?
Nós sabemos que o cabeça maior aqui, no caso dessa empresa, chama-se presidente, mas podia se chamar qualquer outro nome. Por exemplo, diretor-geral, dono, proprietário, sócio, ok? E as unidades para baixo também poderiam ter um outro nome, tá certo? Mas eu entendo, eu sei que existe e eu sei a quem eu devo me reportar. Já na cadeia escalar, dá a sensação de amplitude, né? Então, por exemplo, esse H aqui, ó, então vamos dizer que esse A seja o presidente. Tá vendo aqui, ó? A seja o presidente. Então o que acontece? Aqui tem o presidente, o diretor, eu tenho o diretor B e eu tenho o diretor C. O gerente, isso aqui é uma analogia, tá, gente? Gerente, o D e o E. O chefe, chefe F e G. Supervisor H e I. E a execução aqui embaixo. Mas olha o que é interessante. Observe que cada quadradinho desse, ele reporta a um quadradinho superior. Então vamos dizer que aqui sejam dois funcionários de linha de execução, dois operacionais, tá certo? Ele aqui, ele se reporta a esse aqui, ó. Ok? Esse aqui, ele não se reporta a esse. Ele se reporta diretamente ao seu nível superior de comando, tá certo? Então, essa linha que vocês veem aqui, ó, tá vendo? Ela indica subordinação. Então, esses dois estão subordinados a esse. Esses dois subordinados a esse. Esses dois a esse. Esses dois a esse. E, por fim, esses dois a esse. Tudo bem? Isso aqui pode ser maior, professor? Pode. Aqui, vamos dizer que aqui tem a B, ok? E aqui tem um montão de gente aqui, ó. Tá? O organograma de uma empresa, uma cadeia escalar, ela pode ser diversa, né? Imagine uma empresa estatal, né? Uma empresa pública. Quanta gente não tem ali no seu organograma? Ok? Então, cada empresa tem a sua realidade. Perfeito? Bom, outra coisa que Fayol, não só ele, mas outros autores da época também debateram muito foi a questão da divisão do trabalho e especialização, né? Então, o que que acontece? Quando você... Isso nós já falamos no começo desse vídeo, né? Quando você pega lá um determinado produto, uma determinada tarefa, e você separa para 2 ou 3 ou 4 ou 5, sei lá quantos colaboradores fazer um pedaço daquilo, vai chegar um momento que cada colaborador vai estar super especializado naquilo que ele está fazendo, ok? Então por isso que ele fala, olha, se você você coloca, né, uma determinada pessoa para executar uma determinada tarefa, vai chegar um momento que ela vai estar no nível de especialização assim extraordinária em relação àquela tarefa, né? Mais para frente, em uns 20, 30 anos para frente, alguns outros autores diziam, olha, nós temos que tirar o colaborador da linha de especialização e tentar formá-lo generalista. Por quê? Porque ele pode atuar em diversas frentes de trabalho dentro da organização. Mas na época de Fayol, a ideia era fazer com que o trabalhador fosse especializado naquilo que ele faz, para que ele pudesse ter uma produção acima da média, tá certo? Então, a Fayol dizia, olha, não só Fayol, tá? Os autores da época. Existe aqui duas divisões de trabalho, né? Dois modelos e duas formas dentro da empresa. Primeiro, nós podemos entender o nível de autoridade e responsabilidade dentro de uma cadeia escalar, e aí nós chamamos de vertical, ou seja, porque ele atende a uma ideia hierárquica, né? Então eu sou mais responsável, eu, presidente, tenho mais responsabilidade sobre o diretor, que tem mais responsabilidade sobre o gerente, que tem mais responsabilidade sobre o supervisor, que tem mais responsabilidade sobre a linha operacional, ok? Então isso é uma divisão de trabalho em linha vertical, ou seja, eu entendo as responsabilidades e níveis de autoridade porque eu estou vendo a cadeia escalar, a escala hierárquica da minha organização. Tudo bem? A outra forma é a horizontal.
tá? Então a horizontal criou a ideia, o quê? De departamento. Então, por exemplo, eu tenho uma divisão de trabalho do meu departamento, e enquanto que outros colaboradores que trabalham na mesma empresa têm lá a ideia de trabalho daquele departamento. Tudo bem? Então vamos dizer assim, vamos colocar num jeito prático. Eu trabalho no departamento de cobrança. Então quem está comigo aqui está envolvido com isso, né? Um prepara um relatório, o outro codifica, o outro entra em contato com um determinado cliente, o outro vai fazer um acordo jurídico, sei lá, qualquer atividade dentro de cobrança dentro dessa necessidade que se faz no dia a dia de um departamento de cobrança, ok? Só que o departamento do lado, vamos dizer que seja de marketing. Eles não têm ninguém lá de cobrança, porque a ideia do departamento de marketing é que as ações, tarefa, atividade, função que está ali dentro, tudo é relacionado com a especialização que é marketing. Então, eu posso dizer que dentro do departamento de marketing, a maioria das pessoas executam tarefas específicas do departamento, e algumas, inclusive, de modo repetitivo e constante, chegando ao nível de especialização muito considerável, né? Não vou usar a palavra extraordinária porque seria uma eficiência sim já comprovada, mas eu posso dizer que uma pessoa que faz a apuração, a aferição de unidade de venda de um produto um ano inteirinho, ela já sabe de cor e salteado quais os melhores momentos, né, de venda de determinados produtos, obedecendo sazonalidade, obedecendo alguma questão envolvida ao mercado, né? Então ela já tem essa ideia, mês de julho é mais fraco, mas agosto vende mais. Ou seja, a pessoa já entende isso, porque ela já tem um nível de especialização para, ou seja, deliberar em relação a esse assunto. Perfeito, gente? Coordenação. Então aqui o Fayol bateu muito nessa tecla. O Gulick também, Ulrich, Mooney, um monte de gente da época falou, olha, não existe uma forma, ou seja, não tem como uma empresa condicionar o sucesso das suas atividades se não tiver uma pessoa que execute de forma, né, eficiente o princípio da coordenação, né? Então a pessoa ela tem que saber coordenar esforço, tem que saber coordenar recurso, tem que saber coordenar gente. Ela tem que ter um processo assim de ter uma visão, né, do processo como um todo para dizer, olha, aqui vai dar um problema ali, aí eu já vou resolver aqui, já puxo mais uma pessoa para cá, tem uma tarefa atrasada, então já vou fazer uma rotatividade aqui, coisas dessa natureza, certo? Então, se torna necessário que o superior, ou né, um gerente, ou um supervisor, ou um diretor, que tenha por determinação executar isso, né, ele precisa realmente dominar essa característica. Ele precisa saber coordenar equipe, coordenar recurso, conseguir colocar todos na mesma linha, né, perseguindo o mesmo objetivo, né? Gente, trabalhar com gente não é fácil, vocês sabem disso. Mas não podemos esquecer que um dos princípios de Fayol, inclusive, era observar os objetivos da organização em detrimento dos meus, ou seja, eu preciso abandonar os meus objetivos pessoais, porque no ambiente da organização nós temos que olhar para o que a organização precisa realizar. Ela não está preocupada se eu tenho um objetivo de comprar uma casa, de comprar um carro. Não, isso aí é um problema seu. No ambiente da organização, você tem que estar antenado com os objetivos dela. Olha, é necessário aumentar a produção, é necessário melhorar a venda, é necessário atender melhor o cliente. E observe que precisa de gente habilitada e capacitada para coordenar todos os esforços para que esses processos sejam executados de forma satisfatória. Senão, não tem como garantir o sucesso da empresa. Ok? E aí o Fayol colocou, olha, vamos lá.
só para a gente entender o conceito de linha de staff, ele sempre observava a ideia de uma organização linear. Por quê? Lógico, né? Estava dentro da unidade de comando ali, estava basicamente, existia uma cadeia escalar, você sabia, né, quem estava onde, fazia o quê e era subordinado de quem, né? E ele falou, olha, para mim, Faiol, a organização linear se baseia no seguinte princípio. Existe uma unidade de comando ou supervisão única, então cada pessoa tem um líder, né? Ou então cada grupo de pessoas tem um único líder. Existe uma unidade de direção, então existe um plano, algo que foi determinado pela alta direção e todos devem perseguir esses objetivos. Outra, existe a ideia da centralização da autoridade, né? Então, vamos dizer que seja um diretor geral, todos têm que entender que ele é a autoridade máxima dentro da organização e algumas ações, algumas decisões devem ser tomadas por ele. Embora lá para frente nós vamos debater um pouco as vantagens e desvantagens de uma empresa ser centralizada. Outro princípio, a ideia da cadeia escalar. Né? Então existe uma hierarquia, nós vimos agora há pouco, né? E é necessário que existe uma linha de comando. Então eu sei quem é quem se subordina a quem e aonde é que eu estou. Tá certo? Então o Fayol pensou desta forma. Eu prefiro uma organização linear, por quê? Porque ela tem uma unidade de comando, né? Ou seja, uma supervisão única. Ela tem uma unidade de direção, ela tem uma centralização da autoridade e ela é baseada numa cadeia escalar. A organização linear, né, voltando de novo aqui, só para a gente fechar esse tópico, você tem lá, né, a questão da autoridade linear, ou seja, eu existo dentro de um organograma e eu sei a quem eu me reporto e eu também sei quem estão sob o meu comando, tá certo? E a todos aqueles que podem ser considerados como assessores, ele entra ali com uma ideia de órgãos de staff, tá certo? Inclusive aqui embaixo tem até um conceitozinho bonitinho, ó. Os órgãos prestadores de serviços, denominados órgãos de staff ou assessoria, fornecem aos órgãos de linha serviços, conselho, recomendação, assessoria, consultoria, e esses órgãos não têm condições de prover por si próprios, ok? Tem empresa que prefere ter alguns departamentos de staff dentro da sua própria empresa, né? Dentro da sua própria unidade. Mas elas passam a atuar basicamente, vamos dizer assim, ao lado da alta administração. Por exemplo, um conselho, né? Um conselho administrativo. Ele está entre a diretoria e a presidência. Então, muitas vezes o presidente precisa tomar alguma decisão ou debater alguns pontos do planejamento, ele submete ao conselho. Gente, vamos verificar aqui se todo mundo está de acordo, né? Ou tem alguma coisa a acrescentar, ou precisamos melhorar algum ponto. E aí serve sim, né? Como diversos olhares especializados, né? Para que o presidente ou o diretor-geral possa tomar uma decisão com mais tranquilidade. Pode ser que essa decisão também não alcance o resultado, né, pensado, né? Mas ela foi tomada de uma forma muito mais consciente. Tudo bem? Porque não dá sempre para prever somente resultado positivo. Não é verdade? Então, a Fayol, no seu momento, ele definiu os elementos que compõem a administração. E logo mais nós vamos ver de outros autores, mas observem que esses itens aqui, eles sempre estão presentes na teoria de outros autores, de uma forma até, ou se não igualzinha, mas muito próximo do que ele definiu, tá certo? Então, para Fayol, é imprescindível, né, que os elementos que compõem a administração não deixe de absorver os seguintes itens, né? Previsão, organização, comando, coordenação e controle. Tá certo? Então, o administrador ele tem que saber prever, saber planejar, né? Ele precisa saber, ele ter visão, né, de futuro, ter uma ideia de onde ele quer chegar,
tem que saber trabalhar as ideias de organização, de comando, tem que saber coordenar, tem que saber medir, tem que saber controlar. Perfeito? Já o Ulrich, ele fala, olha, eu concordo com você, Fayol, mas eu acho que tem um pouquinho de coisa a mais aqui. Por exemplo, antes da previsão, eu acho que tem a questão da investigação. Eu preciso entender o mercado, eu preciso entender aquilo que nós estamos desenvolvendo aqui, para aí sim eu prever um algo. E além de eu prever, eu gosto de separar a tarefa de planejamento além da previsão. Então não basta prever, eu preciso planejar. E aí depois tem a organização, coordenação, o comando e o controle. Observe que é um pouquinho diferente, mas aqueles tópicos que o Fayol descreveu, e aqui também estão presentes. No outro, do Gulick, ele fala, olha, existe o planejamento, a organização, assessoria, direção, coordenação, informação e orçamento. Observe que também é muito próximo do que Fayol determinou. Ok? Bom, então, para a gente fechar essa parte da teoria clássica, observe que tinha lá uma ideia inicial de produção, né? Então nós temos que produzir, e aí Taylor começou a fazer assim, olha, nós precisamos medir eficiência, né? Então o trabalhador vai ser pago conforme a sua produção, e nós vamos usar técnicas de medição que ele determinou, tempos e movimentos, né? Então eu vou medir isso. E logo em seguida, Fayol falou, olha, eu preciso pensar não somente em medir a produção, mas e o pessoal da administração? Fica solto? Não, não fica. Então nós precisamos também entender como é que eles trabalham. E o Fayol trouxe uma ideia assim, olha, para a administração a gente tem que entender o seguinte, que existe sim uma divisão do trabalho. Existe sim uma especialização e nós vamos olhar por isso. Existe sim uma unidade de comando e isso tem que estar muito bem determinado. Quem se subordina a quem. E existe, e precisa existir, uma amplitude de controle. Como é que eu controlo esses processos? Ok? Tudo isso em busca de uma máxima eficiência. E aí, aqui está um confronto direto, né? Então vamos lá. Taylor tinha lá a administração científica e o Fayol teoria clássica. Taylor tinha ênfase nas tarefas, já Fayol na estrutura. Taylor dizia aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento de eficiência ao nível operacional. Ou seja, eu vou observar o colaborador, o funcionário, o empregado, o nome que você queira dar, e ele precisa produzir mais, com mais e melhor para garantir a máxima eficiência. Já Fayol dizia, nós temos que aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização e das suas inter-relações estruturais. Ou seja, não basta somente o operário ter eficiência. Todos que compõem a organização também precisam estar se movimentando em relação a isso. Então eu preciso ter um pessoal de RH eficiente, eu preciso ter um pessoal de compra eficiente, eu preciso ter um pessoal de vendas eficiente, eu preciso ter um pessoal de marketing eficiente, um pessoal de financeiro, etc, etc, etc. E outra, principalmente, que eles consigam se interrelacionar, convergindo sempre para os objetivos primordiais da organização. Ok? Então, isso é basicamente um confronto direto entre as duas teorias. Tá certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né, esse en passant que eu dei sobre a teoria clássica de Fayol e complementa um pouquinho da evolução que veio da científica, né, e passando para a teoria clássica. Na próxima aula nós vamos iniciar a teoria das relações humanas. Tudo bem? Por hoje é só. Meu muito obrigado.